Com a Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança, vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre as 6 boas práticas ao iniciar uma empresa. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Eu espero que esse podcast me encontre muito bem. E a gente vai falar aqui sobre 6 boas práticas que estão na revista Você RH e que, para mim, fazem total sentido e, inclusive, vai muito ao encontro. Se você hoje tem vontade, sabe, de iniciar uma consultoria, para mim faz muito sentido também essas boas práticas que foram trazidas aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Já quero pedir, para você mandar aí a sua mensagem para a nossa equipe, DDD 22 99 222 1003. Manda para a nossa equipe, falando sobre quem é a pessoa do podcast aí que você ouviu. E eu vou com certeza te mandar uma mensagem de áudio aí, respondendo, falando um pouquinho sobre o que você mandou aí para mim. Vai ser uma honra poder receber a sua mensagem, tá bom? E já quero te pedir também para me seguir lá no meu Instagram, @eu.fernandagonçalves, sem cedilha. Me chama lá no direct, fala que você ouve os podcasts, o que você está achando. É muito importante a gente poder abrir outras formas de comunicação, para que vocês possam interagir e me ajudarem também na direção aí do conteúdo. Então vamos falar um pouquinho sobre essas 6 práticas, E é importante quando a gente entra numa empresa, a gente ter aquele período, eu diria, o período de namoro. Então você entrou numa empresa, você passou por todo o processo seletivo. Nesse processo seletivo, é claro que perguntas foram respondidas, mas a gente só sabe mesmo como funciona de fato, aquela empresa quando a gente vai realmente trabalhar lá no dia a dia. E, inclusive, essas boas práticas devem até ser integradas, no que a gente chama de onboarding, que é quando a gente faz a integração dos colaboradores novos, Acho que é bem legal aí a galera que é de RH, se estiver ouvindo esse podcast e não teve a oportunidade de ler essa matéria lá no Você RH, poder introduzir esse conteúdo, falar sobre isso na integração dos novos colaboradores, para que as pessoas comecem a refletir, sobre essas questões. Porque às vezes a gente começa no novo emprego não controlando muito a nossa ansiedade e a nossa empolgação. E aí a gente perde a mão. E esses primeiros 90 dias, que legalmente é o período de experiência e que está um avaliando o outro nessa relação do namoro, do início do relacionamento, então a gente precisa ficar atento para adequar isso, tá? E a primeira boa prática, que é trazida, não fale mal do seu antecessor, Como que isso é importante? Tanto nas entrevistas, porque quando a gente pergunta, por que você saiu dessa empresa, daquilo que aconteceu, e muitas vezes as pessoas não sabem colocar essa informação de uma forma que não fale mal daquela empresa, daquela organização pela qual às vezes ela passou antes da vida dela ali. Então, é mais ou menos o seguinte, gente, não sei se é o seu caso, você que está me ouvindo, quando a gente se separa. Eu tive a experiência, de estar casada e de me separar. É válido, depois de você morar anos com uma pessoa, depois de você só falar mal dela, sabe? Ela não prestou para nada na sua vida, ela foi uma pedra no seu caminho. Então, a gente precisa ter um pouquinho de discernimento e inteligência
para entender que se você conviveu muito tempo com uma pessoa, teve aprendizado, foi bom de alguma forma, né? Nada é só felicidade. Mas, enfim, né? Ter um olhar aí com mais consciência do que aconteceu. A mesma coisa acontece quando você trabalha muito tempo numa empresa. E tá tudo bem os ciclos terminarem, sabe? Não é válido você sair de lá falando mal o tempo todo. Porque provavelmente pode ter acontecido alguma coisa no final da relação ali. Aquela história de que quando a gente fala de relacionamento, né, que o casamento terminou porque o marido esqueceu de trazer a mortadela. Só que a vida toda ele esqueceu. Chegou o momento que acabou. Ali foi o ponto final. Então, sabe, é aquela coisinha pequena que causa aquela explosão. Pode ter acontecido a mesma coisa no seu trabalho anterior. Mas saber como falar sobre isso, sabe? Isso é muito importante. E aí não falar mal. Isso é muito importante. Porque o que a gente pensa é o seguinte. Isso vale para tudo na vida, né? Se a pessoa que acabou de entrar na empresa, que eu contratei, começa a falar mal o tempo todo da empresa anterior, eu sei que a próxima empresa que ela vai falar mal vai ser a que ela tá hoje. E isso é básico, sabe? A gente tem um pouquinho de percepção da vida, a gente já vai entender, ó, a próxima empresa que ela vai falar mal é nossa que ela tá aqui. Então é sobre isso, né? Sobre a gente ter conhecimento do que está acontecendo com a gente e entender que são processos de aprendizado. E tomar cuidado, né, com essas questões que a gente expõe, às vezes desnecessariamente. A segunda boa prática, né? Dedique-se a conhecer as pessoas. Isso eu falo bastante na minha integração. Porque quando você inicia numa empresa e lá já estão outras pessoas trabalhando, cada uma tem uma lente, uma experiência do que elas estão passando na empresa. Se forem pessoas que já estão trabalhando há muito tempo, então essas pessoas elas vão ter uma lente de cada fase, né, que ela identifica naquele processo que ela está na empresa. E aí, esse colaborador novo, né, que está entrando, ele precisa ter discernimento do que ele vai escutar das pessoas. Porque o que ele vai escutar das pessoas, sobre o que essas pessoas vão falar da empresa, é simplesmente como essas pessoas enxergam a empresa, através do óculos dela, que é através da vida dela, da vivência dela. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso e dedicar o nosso tempo a conhecer cada uma, a história de cada uma, sabe? Entender como cada uma entrou, como é que foi, né? E saber discernir. Isso é muito importante. A terceira boa prática é não tente ocupar um lugar onde tem um dono. Às vezes a gente está num novo emprego, e eu posso falar um pouco disso, né? Porque antes de eu empreender, eu trabalhei em quantos lugares? Deixa eu pensar aqui rapidamente. Em 3 lugares, em 3 empresas, né? Como funcionária. E a gente precisa ter calma, né? Às vezes a gente vai chegar num lugar que a gente já domina o assunto, a área, só que esse lugar já tem um dono e você quer colocar coisas que muitas vezes não é o momento ainda, sabe? Ainda estamos no momento de conhecer, de entender, de ver como que essa pessoa que já está lá nesse lugar, ocupando esse lugar, vai aceitar ajuda ou não, sabe? Então, eu acho que é bem um lugar de deixa eu observar enquanto eu faço o meu trabalho, enquanto eu aprendo, enquanto eu entendo a cultura dessa empresa, e eu também estou aqui no papel de observar para ver como que eu vou fazer os próximos movimentos, como que eu posso ajudar sem essas pessoas entenderem, né, que eu quero tirar o lugar de alguém. Isso é muito natural quando, por exemplo, você entra numa empresa em que os funcionários são muito antigos, estão há muito tempo. E aí você entra com informações novas, que às vezes essas pessoas ainda não têm, e para elas defenderem, né, o lugar delas, isso às vezes é muito inconsciente, às vezes isso é consciente, vai depender de cada pessoa.
elas acabam te afastando do processo porque elas acabam te vendo como uma ameaça para o cargo dela, né? Ela não consegue ver como que você vai ajudá-la de forma positiva no processo. E aí elas veem você como uma ameaça. E aí elas começam a reagir, né? A fazer coisas às vezes não muito legais para te afastar disso. Então, é ter essa percepção. E isso daqui, gente, tem muita coisa que é falada nisso ao iniciar, mas eu diria que, na verdade, não é só ao iniciar numa empresa, não. Isso é para a vida toda, sabe? A gente tem que ficar bem atento a isso. O quarto, entenda a realidade da nova organização. Então, a sua percepção, né, do que essa organização está passando hoje, qual é o momento do negócio, qual é o momento da área que você está entrando, diante também do que foi dito durante o processo seletivo, a sua integração, o que você pode somar nessa organização, sabe? Para não perder a mão. O quinto, não tenha pressa. Apesar, né, da gente estar num movimento e com uma galera entrando no mercado de trabalho que tem pressa para tudo, né? A famosa geração micro-ondas, que quer tudo pronto para ontem, que quer que tudo aconteça, acabou de entrar na empresa, por que eu não fui promovida, por que eu não recebi, né, o meu primeiro reajuste espontâneo de salário, e aí vem muitas questões. É realmente a gente ter um equilíbrio dessa questão com relação ao tempo. Se você entrar muitas vezes com muita sede ao pote, você pode ter conflitos desnecessários, sabe? Então, entender esse processo, né, de conseguir identificar, de acordo com a sua lente, a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela é muito forte, né? Que foi algo que foi criado por todos durante a vida dessa empresa. Por todas as pessoas que entraram, que saíram, que continuam lá. Então, é ter esse olhar, porque antes da gente entrar, muitas vezes a gente cria, né, uma expectativa com relação àquela empresa. Eu já vi muita gente criando expectativas, e aí quando entra, né, ver qual é a realidade. Então, a gente precisa fazer esse ajuste. A gente tem uma lente que a gente criou uma expectativa do que a gente vê na rede social, do que a gente vê algumas pessoas falando, né? E a gente vai criando uma expectativa. Às vezes, quando a gente entra, às vezes não. Quando a gente entra, a gente precisa ajustar essa lente nossa, sabe? Então, isso é importante. Fazer bem o nosso trabalho e não ter essa pressa, sabe? Para fazer logo uma mudança muito fora do contexto. Então, é prestar atenção sobre isso. Eu volto a dizer, é o momento de trabalhar, de aprender e de ficar atento, de observar, sabe? Como que funciona. Toda empresa funciona de um jeito. E aí, se a gente fosse resumir a questão da cultura, né? É isso. Ela funciona de um jeito. Essa cultura dela. Como é que eu vou me adaptar a essa cultura? Às vezes a gente quer que a empresa se adapte a gente. E não é assim que funciona na prática. Então, é bastante dessa percepção, tá? E a última, promova mudanças aos poucos. Isso também é bem interessante. Às vezes a gente está na busca de, vamos mudar isso logo. E é claro que a gente ouve muito, mas aqui sempre foi assim. Sempre vai ter alguém para te dar uma desanimada. O que eu acredito é que a gente precisa alinhar, né, isso com a nossa liderança superior. Então, eu fui contratado, um exemplo, o que você está esperando de mim aqui nesse processo? A gente pode dar esse passo aqui, né? Esse passo a gente consegue fazer essa alteração e manter essa alteração, essa mudança. Então, gente, nesse processo todo, cabe muita conversa, sabe? Cabe muita observação. E muitas vezes as pessoas também, dependendo do cargo que você entre, né? As pessoas estão esperando de você, estão com uma expectativa que você faça uma grande mudança, né? Que você mude um monte de coisa. E muitas vezes o que foi alinhado lá com a diretoria
não é exatamente isso. Então, é a gente perceber que qual é o momento, para qual função eu estou indo, o que de fato a empresa espera de mim, o que o líder espera de mim, o que a equipe espera de mim, sabe? Juntar isso tudo, usar a nossa inteligência emocional, trabalhar a nossa inteligência emocional, porque a gente sabe que o novo, ele traz novos desafios e a gente precisa ficar atento a esses novos desafios. Porque às vezes no primeiro tombo a gente já quer largar tudo e ir embora, porque como é recente é novo, então vou perder pouco. Muitas vezes a gente tem essa percepção, né? Já me machuquei aqui, então já que eu tô pouco tempo na empresa, vou pegar e vou sair porque eu ganho com isso. E às vezes está perdendo uma grande oportunidade de aprender com esse tombo. Ou com esse machucadinho, né? O que eu preciso aprender, aonde eu preciso equilibrar. Não estou dizendo que a responsabilidade é sempre do colaborador, mas a gente partir do princípio, né? A gente sempre vai ter ônus e bônus. A gente precisa fazer essa conta. Então, se você aceitou entrar nessa empresa, você aceitou entrar por quê? O que lá naquela época te encheu os olhos? Te trouxe novas perspectivas, sabe? Então, é muito sobre isso. Eu espero que essas 6 boas práticas tenham trazido para vocês novas consciências, né? Novos aprendizados, apesar de não ser nada assim, né, fora do normal, mas é bom a gente pensar sobre isso. E como eu falei, para mim isso serve para a vida inteira, né? Para projetos novos, para coisas que estão acontecendo na nossa vida. Eu achei muito legal essas 6 práticas e por isso eu quis compartilhar aqui com vocês. Vem comigo, vamos caminhar em busca do autoconhecimento. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre as 6 boas práticas ao iniciar uma empresa, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie aqui para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com. No podcast sobre liderança e aprendizagem.